final muito boa do Brasileiro do ano passado, classificou para pré-Libertadores, foi campeão paulista. Era um time que ofensivamente produzia muito mais do que o Corinthians tem produzido nos últimos anos, mas era um time muito vulnerável que toma muito gol. E o torcedor corintiano se incomoda muito com defesa insegura. O torcedor corintiano não liga de ganhar de 1-0 com um jogo feio. Em geral, assim, se ele sentir confiança que é isso que o time está produzindo. Agora, então o Dorival ele quis dar um pouco mais de segurança. Arrumar a defesa, né? E sem fazer mudanças drásticas, né? O que eu acho que é importante também. Por exemplo, era um time que tomava muito gol de bola aérea. Por quê? Porque falha na marcação na bola aérea, mas principalmente falha também na marcação do cruzamento. Por quê? Porque ficava uma linha de 4 e na frente eram 3, 1, 2. Não tinha... os dois laterais não tinham mais outros jogadores abertos. Quando o adversário fazia a dobra por O um Eugênio lado... falou muito isso aqui, né, Eugênio? Então, o que o Dorival faz? Passo nas pontas. O Dorival faz primeiro um 4-4-2, até no jogo de ida contra o Novo Horizontino, 4-4-2. Depois ele chega a fazer 4-1-4-1. Maicon como o primeiro volante, daí uma linha de 4 e daí mais um atacante. Defensivamente tá funcionando. O Corinthians, de fato... o Novo Horizontino no segundo... O primeiro tempo foi bem ruim, mas... Não levou gol do Novo Horizontino, não levou gol do Santos. Não levou gol do Racing também, mas assim, de qualquer maneira, contra o Santos teve um lance de realmente susto, aquela bola do Zé Ivaldo. Fora isso, o Santos não fez nada. Mesmo depois do 1-0, o Santos não consegue fazer uma pressão de criar oportunidades. Isso eu concordo. O Novo Horizontino, a partir dos 20, 25 do segundo tempo ontem, até começa a ter um domínio territorial do jogo, mas não criou nada. A gente vê os lances lá, não tem nada. Um monte de bola cruzada que a defesa tirava. Assim, o Novo Horizontino não levou perigo. Então, nesse aspecto, acho que o Dorival está acertando. Onde eu acho que ele está errando? Na hora de montar essa linha de 4, posicionar os jogadores. Coronado fora de posição, Ranielli fora de posição. Isso. Então, o Ranielli ficou sendo o jogador do meio de campo que tem uma chegada na frente. Ontem ficou muito evidente, ele tem umas chegadas na frente que a bola chega nele e ele claramente não sabe o que fazer. Ele não tem o cacuete de eu sou aquele volante, você quer o volante, segundo volante, o volante número 8, que tá vindo de trás para vir como elemento de surpresa e finalizar. Ele não tem cacuete para isso. O Martínez faz melhor essa função do que ele. Exato. O Martínez faz melhor essa função do que ele. Então, o Ranielli acabou... Então, o Corinthians perde algumas oportunidades aí. O Coronado, às vezes, jogando muito aberto. E daí, o Coronado é um cara que poderia estar mais centralizado para ser esse jogador de distribuição. Tá com dificuldade disso, né? Ele era também uma espécie de 4-1-4-1. Isso. Ele é o cara que fechava pela esquerda, mas depois entrava para ser o criador por dentro. O Angeleri passava pela esquerda. Então tá um pouco difícil de ele encaixar no momento ofensivo, fazer com que os jogadores tenham as posições em que aquilo vai produzir alguma coisa. Ainda mais sem ter o Memphis e sem ter o Garro. E aí... Com os dois de volta, eu também não sei nem como vai ficar esse 4-1-4-1 com o Memphis e o Garro de volta. Eu não sei como vai ser. Talvez tenha que ser 4-4-2 mesmo. Porque é uma equação ali que vai ter que ser feita. Mesmo o 4-4-2 é difícil. Mesmo 4-4-2, 3 jogadores com pouca pressão de marcação. Exato. Aí ele vai ter que resolver como é que vai montar o time. Vai pedir o Garro para voltar como estava voltando ontem para fechar o lado esquerdo o Coronado e deixar o Memphis mais na frente com o Yuri? Porque para mim é esse, é um 4-4-2. Mas qual vai ser a função? Ou deixar o Garro mais por dentro como uma espécie de volante e abrir alguém para fechar o lado esquerdo? Eu acredito mais nessa possibilidade. Não sei se vai dar certo, mas eu acredito que venha a ser esse mais o caminho. Mas eu acho que assim, a ideia do Dorival é acertar a defesa e com a defesa solidificada começar a rearrumar o ataque. Mas ele está redesenhando todo o funcionamento do time. Em relação ao que era o time do Ramon Dias. Ele está redesenhando tudo. E de forma gradativa, acho. E de fato muda bastante. Só que eu acho que assim, algumas mas peças... Mas não está certo em fazer isso? Concordo. Se o Corinthians estava descontente com o Ramon Dias, demitiu o Ramon Dias, chega um novo técnico, ele tem que impor as ideias dele. Então, eu tô errado? Não, eu concordo. Eu concordo com isso. Eu até falei, eu concordo com as intenções dele. O que eu discordo é que, assim, eu acho que ele não tem escolhido o jogador certo para algumas dessas funções. Mas, e assim, acho que tudo que a gente está pontuando é tendo em vista a análise de pensar como o Corinthians pode ser melhor. Não quero parecer aqui também, pelo menos da minha parte, o Dorival está fazendo tudo errado. Eu acho que é um processo, porque ele não tem tempo para treinar. Então, acho que ele está fazendo... Uma cabeça, ele chega para tentar Exato, dar segurança que o Corinthians não tinha. Convenhamos, esse processo de redesenho do time que ele está fazendo... faz parte do processo. Era um processo que a gente deveria ter vivido em amistoso de pré-temporada e aqueles primeiros jogos de campeonato estadual. Exato. Só que ele está tendo que fazer isso no meio do mata-mata da Copa do Brasil. A grande questão e do Brasileirão. Ele não tem tido o Garro, desde que ele chegou, o Garro não jogou ainda, e nos últimos jogos ele não tem tido o Memphis.
como ele vai fazer quando tiver essas peças que são fundamentais na equipe, que são jogadores importantíssimos, decisivos, como ele vai montar a partir daí. Até agora, ele está procurando um time mais equilibrado, com mais força defensiva. Ontem foi isso e foi para o jogo. Ganhei lá em Novo Horizonte. Estou jogando em casa. Para que correr riscos? Vou jogar aqui para ganhar o jogo. Para empatar, se fosse 0-0, estava classificado do mesmo jeito. Não quero correr risco. Imagina se o Corinthians é eliminado pelo Novo Horizontino em casa. Aí era um desastre. Então ele não fez força nenhuma. Veio o gol no final, maravilha, tá ótimo, mas também não fez um esforço gigantesco para fazer o gol. E ele vai procurando ali dar o maior equilíbrio possível à equipe. Mas a gente só vai conseguir, eu, por exemplo, fazer um balanço de fato do que é o trabalho dele quando ele conseguir encaixar no time o Memphis e o Garro, assim que ele tiver condição de colocar os dois em campo. Aí a gente vai saber como é que é esse time do Corinthians, de fato, né? O time inteiro, sob o comando do Dorival, com as ideias, com a cabeça do Dorival. Por enquanto, ele vai ajeitando. Por exemplo, ele começou a botar o Félix Torres de lateral, na ausência do Mateuzinho, deu aquela polêmica toda, a demissão da médica e tal. Mateuzinho deveria ter viajado para o Uruguai ou não. Ele botou o Félix Torres de lateral e ele está jogando melhor do que como zagueiro. Isso foi uma boa mesmo. Então, assim, são situações. Ele participou, ele já tinha participado daquele também, gol no lado, né? No outro jogo lá do Yuri. Contra o Santos. Ele inicia a jogada e ontem, de novo, ele inicia a jogada do gol do Corinthians. Passa pelo Tales, mas começa dele. Claro que, apesar dele ter participado desses lances, ele não tem a chegada na frente que o Mateuzinho tinha. Você perde. Agora, mas outro passo para dar equilíbrio. Exato, mas de fato, você ganhou defensivamente. É um jogador que ocupa, que resguarda mais a posição lá na lateral. É um jogador que até no corpo a corpo ali, com o ponta, ele protege melhor. E eu até acho que, de fato, o Félix Torres é um jogador que deixa muito corintiano. A gente tem muitos colegas aqui corintianos, o pessoal fica de cabelo branco, às vezes, ali com o Félix Torres, que dá uns sustos ali. Na lateral, até achei que ele não deu tanto. E em lances que ele pode ser também benéfico como lateral, você lembrou, né, dos problemas aéreos do Corinthians, bolas levantadas, ele como um cara que vai fechar muitas vezes o segundo pau, ele dá a estatura para cortar também bola aérea defensiva muitas vezes. Então, acho que é uma boa saída. E dentro dessa questão de esperar o Memphis, o Garro, para ver o Corinthians ideal, eu tô também na dúvida em relação a volante, porque o Maicon, que era um cara que não tinha tanto espaço. Ganhou espaço a ponto. Tanto que, assim, eu falei que eu acho que não deu certo a ideia do Ranieri mais à frente. Eu acho que o Ranieri, a melhor versão dele é como primeiro volante. Mas se o Dorival testou ele e tendo o Maicon em campo, para mim só reforça ainda mais a ideia do Dorival vendo o Maicon como uma das grandes opções, ou talvez a opção como titular do Corinthians como primeiro volante. Então, mais do que esse encaixe, acho que a disputa ali de primeiro volante está em aberta com a volta do Maicon ganhando constância entre os titulares. Só para finalizar sobre o Félix Torres, que o Bira falou é verdade. E que o Eugênio falou também é verdade. Que ele foi melhor, talvez, de lateral do que como zagueiro, que é a posição de origem dele. Mas mesmo de lateral e mesmo tendo atuado bem, os torcedores do Corinthians ficam com o pé atrás ainda. Quando começa um jogo com Félix Torres, eu acho que ele ainda precisa de mais jogos para trazer a confiança do torcedor. É que a gente conversava, né, eu e Bira, antes do programa, o que acontece? Ele na lateral, se ele comete um erro, ainda tem o zagueiro. Dá tempo de arrumar ainda. Ou mesmo que ele cometa o erro e o atacante passe, o atacante tá indo pra ponta. Não tá indo pro gol. Tá no meio do gol. Mas acontece que erros que acabaram marcando não foram só erros. Perdeu a bola e sofreu gol. É erro de ser expulso com 10 minutos por nada. Isso ele pode fazer na lateral também. Ele tem que tomar cuidado. Sim, porque ele tem potencial. Senão não seria titular da seleção do Equador, não teria sido contratado pelo Corinthians. Já fez bons jogos pelo Corinthians, mas fez outros jogos muito ruins. Com bobagens assim, sem a mínima necessidade de ser expulso por um lance perto do meio de campo. Ele tem que tomar cuidado para reconquistar ou conquistar a confiança do torcedor. Algo que um jogador que foi muito criticado fez, continua fazendo jogo a jogo. Eu quero falar um pouco mais sobre o Yuri Alberto. A gente tem uma tela com números dele. Foi muito criticado o Yuri Alberto e muitas vezes merecidamente, porque ele teve uma fase horrorosa. Vamos falar a verdade. Ele teve uma fase que ele perdia cada gol e era todo jogo. Só que já faz tempo que ele está arrebentando. Na temporada, são 34 jogos, o jogador que mais atuou pelo Corinthians. Olha lá, primeiro. Talhador, o cara disposto a lutar, a superar os problemas, sem fazer
tititi, mimimi, nhenhenhen, por aí. O cara tá lá, fazendo o trabalho dele, buscando, focado, trabalhando, sem ficar reclamando de A, de B ou de C. Você não vê ele enfiado em confusão, você não vê ele enfiado em problema. Sabe, é o profissional, acima de tudo, sério, que soube lidar com as críticas, superou as críticas, buscou o espaço dele. Então, acho ele sensacional. Buscou ajuda quando necessário. Buscou ajuda quando foi Até necessário. porque, às vezes, as Importante falar. críticas passavam do ponto. Passavam. Apesar de eram justas. Mesmo acho que assim, eram ele soube justas. lidar E ele soube lidar com a muito maior bem. classe, sabe, com muito profissionalismo. Quietinho, com trabalhou muita e seriedade. voltou a jogar bem. E eu acho que ele merece todos os elogios. Dito isso, Abel, você sabe que eu tenho... você falou agora, usou essa expressão, um pé atrás. Eu tenho um pé atrás, ou os dois pés atrás, e outro dia entramos numa polêmica grave aqui quanto ao Alan Patrick, né, que foi muito criticado, porque a gente aqui no Brasil tem essa percepção, né, de jogadores que aparecem bem no futebol brasileiro, a gente imediatamente já pede na seleção brasileira, tem que ir para a seleção brasileira porque está jogando muito aqui. E quando... Tem que ir, não, é um exagero, mas às vezes você muita gente fala. merece uma E eu chance falei diferente aqui- de tem que ir. Eu falei aqui, quando muita gente não entendeu, né? E muita gente ficou chateada comigo, que para mim o Alan Patrick não é um jogador de nível de seleção brasileira. Por isso, porque muitas vezes nós nos empolgamos com feitos que acontecem dentro do futebol brasileiro, que é um futebol que tem um nível técnico, físico, de planejamento tático inferior ao futebol europeu. E agora, especialmente nesse momento de seleção brasileira, está vindo um técnico para cá que sequer conhece o futebol brasileiro, dos clubes brasileiros. Mas vai ter que conhecer. Vai ter que conhecer em algum momento. Mas que a gente está imaginando, e até a gente está conversando também sobre isso mais cedo, que ele vai trazer para a seleção jogadores que ele sabe quem são. Então, de repente, deve voltar o Danilo, talvez o Alexandre para a seleção, o Casemiro e tal. Se falou até no Richarlison. Jogadores que ele sabe, que ele conhece de ver na Europa, de ter trabalhado na Europa, de ter um conhecimento maior. Talvez ele dê uma interrompida nesse processo de renovação que tem sido muito confuso desde a Copa do Mundo para cá. Para que ele tenha mais segurança que os jogadores vão entregar e vão conseguir entender o que ele está passando de planejamento tático, de experiência também, para saber parar o jogo, saber a hora de acelerar o jogo. E dentro dessa perspectiva, eu não entendo hoje o Yuri Alberto, por melhor que ele esteja jogando, e eu acabei de falar, é uma figura fantástica, tem jogado bem, tem feito gols, tem feito... Só que a gente tem sempre essa mania de projetar a seleção. Jogou bem aqui, projetar a seleção. Eu acho que seleção por que não? é um degrau mais acima. Hoje a exigência é maior quando se fala de seleção brasileira. Já vimos vários jogadores que atuam bem aqui, quando chegam na seleção, eles murcham, eles somem. A grande maioria. Peraí. Também já vimos vários jogadores que atuam na Europa, jogam bem e chegam na seleção e não jogam nada. Sim. Da mesma forma. Sim, mas o nível de exigência é outro. É bem mais difícil para o cara que está aqui tem só mais um entrar detalhe, e se adaptar Bira. e se destacar na seleção brasileira. Só mais um detalhe que eu acho que o Eugênio não citou. Quando se fala em Alan Patrick ou quando se fala em Yuri Alberto, se fala também por causa de carências. Qual jogador se firmou como meio-campista criativo da seleção desde que terminou a Copa do Mundo? Ou desde que veio a última Copa do Mundo do Catar para cá? Como meio-campista criativo ou como centroavante? Quem se firmou? Por isso também, não só pelo grande futebol apresentado por Alan Patrick, por Yuri Alberto, que esses nomes são cogitados. Não quer dizer que tem que ir, que tem que ser titular, mas eu não vejo como nenhum absurdo o Alan Patrick ser cogitado, pelo menos, para ter uma chance. E a chance quer dizer assim, você não joga na Europa, você joga no Brasil, como o Eugênio está dizendo, e ele tem razão. É um nível abaixo e tal. Mas está aqui a chance para você tentar provar. Por exemplo, Rafael Veiga foi convocado. Para ser convocado e levado daquele jeito e não jogar nunca, aí eu tô com o Eugênio. Fica lá no Palmeiras e não atrapalha o Palmeiras. Pô, Alan Patrick ir para a seleção para jogar, para ser convocado 10 vezes e jogar 2 minutos em um jogo, fica no Inter e não atrapalha, não enche o saco do Inter. Deixa ele no Inter. Agora, se o cara vai, ele tem que ter oportunidade de mostrar, eu não tô na Europa, mas eu quero provar. Me dá 3, 4 jogos, como dá para alguns jogadores da Europa, que também vêm na seleção e não jogam nada na seleção. Bira. Eu tô mais com o Eugênio nessa do Yuri Alberto. vontade. Vou explicar.
Primeiro, eu acho que o Ancelotti... Só para deixar claro um negócio, o pessoal falou muito da lista do Ancelotti de pré-convocados. Só para deixar muito claro um negócio, a lista não é do Ancelotti. A lista é do Rodrigo Caetano e do Juan. Juan é zagueiro, cracaço, esse zagueiro do... Né? 50 nomes. Exato, que é uma lista que a CBF, que todas as federações nacionais têm que entregar para a FIFA antes de uma convocação, com uma lista inicial de vários jogadores, já meio que pré-avisando que aquele jogador pode ser convocado. A CBF tinha que entregar uma para a FIFA, para os clubes serem avisados, e ainda não, e o Ancelotti não era técnico, e o Ancelotti nem teve tempo para chegar e fazer uma observação aprofundada dos jogadores. Claro que já contratado, já conversado, ele também está olhando um pouquinho, né? Ele, entre uma coisa e outra do Real Madrid, ele dá uma olhadinha ali, mas ele não está se aprofundando na análise do futebol nacional, no futebol brasileiro neste momento. Então, Rodrigo Caetano e o Juan prepararam uma pré-lista. Então, essa lista não é do Ancelotti, tá? Não é do Ancelotti. Primeiro, deixar claro isso. Eu acho que deve ter alguns nomes que ele falou. Não, o nome... aí, tá. mas são os nomes mais óbvios ali, que assim, que ele já indica que ele vai querer tudo, né? Então, assim, jogadores com que ele trabalhou, né? Como Casemiro, o Gerson tá nessa lista. Eu tenho certeza que o Gerson não foi uma indicação do Ancelotti. O Ancelotti deve ter pouca referência do Gerson. O Gerson vinha sendo titular na seleção brasileira. Exato, então é um cara... Eu tô esperando o amigo falar sobre o Yuri Alberto. Primeiro, eu acho que o Ancelotti, na hora que ele for fechar a lista dele, ele deve focar a lista em jogadores que ele conhece, pelo menos nessa primeira convocação. Depois que ele vai se mudar aqui pro Brasil, vai passar a morar no Rio de Janeiro, vai passar a frequentar estádios brasileiros, ver jogos, conversar com treinadores de comissões técnicas de clubes brasileiros, ele vai começar a entender melhor qual que é o nível técnico, o que ele tem à disposição aqui no Brasil. Neste momento, ele não tem essa referência, ele não tem noção direito. Então, eu acho que ele tende a priorizar jogadores que estão na Europa. Por exemplo, para centroavante, eu não duvido que o Richarlison esteja à frente do Pedro. Mesmo se o Pedro tiver 100% neste primeiro momento. Jogador de confiança dele, jogou com ele no Everton, foi bem no Everton com ele. E agora está até fisicamente melhor. Agora, daí vamos chegar no Yuri Alberto. O Yuri Alberto pensando, mesmo para futuras convocações ali, quando o Ancelotti já tiver mais noção. Acho que o Yuri Alberto, numa seleção brasileira, teria que ser num cenário ideal, muito perfeito para ele. Qual seria o cenário perfeito para ele? Uma seleção que joga em transição. O Yuri Alberto, ele não é bom na luta por espaço dentro da área. Tromba a tromba com o zagueiro, ele não é bom. Tanto é que um jeito de muito zagueiro usa é trombar com o Yuri Alberto, que ele não sustenta o contato. Então, o Yuri Alberto é bom em transição, em jogadas em velocidade. Se o Brasil tem uma seleção que jogue muito em transição, o Yuri Alberto pode encaixar melhor. Aproveitando a velocidade de Vinícius Júnior, de Rafinha, de Rodrigo, jogue muito em transição, aí o Yuri Alberto pode encaixar. Então, já é uma coisa, um cenário um pouquinho mais favorável. Segunda coisa, nenhum outro jogador se mostrar apto a ocupar essa posição, jogadores que eu imagino que estejam à frente dele na briga por essa posição, como o Pedro, como o Richarlison, por já ter referência com o Ancelotti, e eventualmente até a opção de jogar sem centroavante, a opção de jogar com dois atacantes ali, como o Ancelotti já fez com o Real Madrid, jogando sem centroavante. Na temporada passada, o Real Madrid ganhou a Champions sem centroavante. Então, acho que várias coisas passariam à frente até chegar à conclusão de que o Yuri Alberto Alberto cabe. Eu concordo mais com seus argumentos, Bira, do que com os argumentos do Eugênio, que obviamente eu respeito, mas assim, seleção da Colômbia, tá jogando bem? Sim ou não? Já esteve jogando melhor, né? Deu uma caída. Tem sido muito cobrado. É uma boa seleção, seleção da Colômbia? Sim. Onde joga o John Arias? Onde joga o Richard Rios? Paraguai se recuperou? Onde não jogava o Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues não joga em lugar nenhum. Ele estava aqui, mas não jogava. O Rames Rodrigues não joga em lugar nenhum, mas na seleção da Colômbia ele joga. Ele estava aqui, mas não jogando. Seleção do Paraguai também tem jogadores que atuam no Brasil. Não tem? Não são os principais. Assim como a seleção da Colômbia, quando tem um jogador que está jogando na Europa em destaque, esse cara, normalmente, ele se sobrepõe aos que atuam na América do Sul. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, Dorival Júnior ali justifica a preferência por Maicon e também celebra ali volta por cima do Félix Torres no Corinthians. Pessoal, a torcida ali do Corinthians que ficou na bronca com algumas escolhas de Dorival Júnior, apesar da vitória ali de 1-0 sobre o Novo Horizontino nesta quarta-feira na Neoquímica Arena. Esse resultado ali que classificou o time às oitavas de final da Copa do Brasil. Um dos maiores alvos de crítica da Fiel é o volante Maicon. O jogador que estava ali sem espaço com o Ramon Dias virou ali titular após a chegada de Dorival Júnior e tem sido ali um homem de confiança do treinador.
Em entrevista coletiva, o comandante ali justificou a preferência do camisa 7. Abre aspas, palavras de Dorival Júnior. Respeito a opinião de todos, mas ele dá dinâmica ao time. Fiz a bola fluir com maturidade e também isso para mim é importante. Mesmo que ele não esteja totalmente recuperado do que passou, vem um processo de evolução. Chamei a atenção dele por estar ali um pouco disperso, mas se reencontrou e voltou a fazer a bola andar. É um que queremos ali para o time. Notamos que ele tem essas características e espero que aproveite ainda mais as oportunidades, fecha aspas, afirmou o comandante na entrevista. Então, pessoal, e também em contrapartida ali, o atleta surpreendeu a torcida pelo bom desempenho. Trata-se dele, o cara mais criticado de todos os tempos ali, Félix Torres. O equatoriano, que é zagueiro de origem, ganhou oportunidade ali como lateral direito diante da ausência ali de Mateuzinho nas duas últimas partidas e deu uma volta por cima com atuações seguras. De alvo de confiança ali do jogador, tornou-se uma alternativa ali para Dorival Júnior na posição. Dorival Júnior falou ali na entrevista também a respeito de Félix Torres, né, pessoal? Abre aspas. Fico feliz ali pelo Félix. É um garoto que vinha chegando aqui, atravessava ali um momento complicado. Pedimos paciência, trabalhamos muito com ele e esses últimos dias ali foi importante para que ele possa fazer ali duas partidas na condição que ele nos apresentou hoje. Satisfatório isso. É resultado do trabalho de todos e em especial dele, que acreditou ali na nossa possível recuperação ali. Um jogador desse nível que atua na seleção de seu país é satisfatório e espero que ele siga acreditando. Fecha aspas, finalizou ali o técnico Dorival Júnior. É classificado agora o Timão, que ainda não conhece seu adversário na fase seguinte do torneio. Os confrontos serão definidos ali através de um sorteio em data a ser divulgada ainda pela CBF. Os jogos ainda das oitavas estão previstos para esta semana, dos dias 30 de julho a 6 de agosto. O Corinthians agora vira chave para o Brasileirão, que neste sábado ali a equipe mede forças ali com o Atlético Mineiro na Arena MRV pela 10ª rodada da Liga Nacional. A bola rola a partir das 21 horas ali, horário de Brasília. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, se ainda não é inscrito, já corre, se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontecer com o Timão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal.